Vamos lá, então. Então, boa noite. Meu nome é Luísa Volpe Simas, eu sou nutricionista. Minha área de atuação é na saúde da mulher e na estética. Eu trabalho em consultório, além de consultoria, e estou aqui para que a gente possa desvendar aí todas as dúvidas que vocês possuem em relação ao uso dos suplementos e como que a gente pode melhorar a saúde como um todo, né? Sim, vamos lá então. Tem várias dúvidas já, mas como eu sei de uma dúvida que é muito recorrente em todas as nossas lives, queria começar por ela, tá? Que aí já vai ajudar bastante as pessoas a responder essas dúvidas, tá? Doutora, qual que é a diferença entre o colágeno hidrolisado e o colágeno verisol, tá? Nossos produtos têm as duas opções, né? Qual que é essa diferença? Bom, eu acho importante falar que mesmo o Verisol tendo essa nomenclatura, né, que é uma marca, ele também é hidrolisado, né? Apesar de a gente fazer essa divisão em relação a marcas, né? O colágeno hidrolisado, que a gente chama, ele é o peptan, né? Então a gente tem o colágeno Verisol e temos o colágeno peptan. O colágeno verisol, ele está nos produtos que tem verisol no rótulo, e o colágeno peptan, ele está no skin, né? Então, no colágeno skin, no hyaluronic skin. E, na verdade, a diferença está na concentração de alguns aminoácidos que dão realmente um direcionamento melhor para a pele, enquanto o skin, ele vai para a pele, mas ele também vai para todos os tecidos conjuntivos, então para articulação, para metabolismo ósseo. Então ele tem outros aminoácidos também em uma concentração um pouquinho maior do que o verisol, não só prolina, glicina, hidroxiprolina, que faz toda essa distribuição no organismo. E também em relação a própria ação dele no organismo. Normalmente o verisol ele tem um tempo de ação muito menor em relação a começar a fazer realmente o efeito no organismo, né, do que Uhum. os outros colágenos hidrolisados. Então ele é mais rápido em relação ao mecanismo de ação, né? Então a gente consegue aí uma melhora mais rápida da imperfeição, da flacidez, ou de uma celulite, em relação aos outros tipos de colágeno. Então, doutora, a gente pode dizer que quem precisa de uma melhora rápida pode optar pelo Verisol, é isso? Pode optar pelo verisol, sim, com certeza. Principalmente se for destinado à pele, né? E a gente, claro, se conseguisse fazer a associação dos dois, mas isso é algo que se a pessoa puder fazer, quanto mais melhor, né? Então, se puder consumir, por exemplo, um produto Verisol de manhã e um produto skin com peptan à noite, aí eu já teria aí dois tipos de colágeno e com certeza ia potencializar a minha ação, tá? Entendi, mas de qualquer forma, se eu tomar só à noite, por exemplo, eu já vou ter um resultado, né? Mesmo tomando o colágeno Sim, peptan. sim, exatamente. Então, tanto o Verisol quanto o Pepta, né? Se você escolher só um, ou se você escolher os dois, sempre você vai ter resultado, porque você vai estar ofertando nutriente para o teu organismo, né? E o teu organismo vai aproveitar esses nutrientes e vai sintetizar essas proteínas estruturais, principalmente o colágeno, tá? Entendi, entendi. E aqui tem uma outra pergunta que é da Tamires. Ela está perguntando se o colágeno com hialurônico serve para o corpo, para celulite. Tá. Realmente o hialurônico, né, ou o verisol ou o skin, ele tem o ácido hialurônico na composição, né?
O ácido hialurônico, ele tem várias funções no nosso organismo, mas principalmente melhorar a hidratação da nossa pele, né? Então, a gente tem um fator de hidratação, que o ácido hialurônico, ele retém água para o nosso tecido. Então, realmente, é quando a gente está falando de flacidez, daquele aspecto de envelhecimento. Então, para melhora, com certeza, o produto que tem Verisol e que tem peptan mais o ácido hialurônico, eu tenho aí um benefício a mais, eu tenho um nutriente a mais que vai favorecer essa pele. Tá, então eu já respondo aqui a pergunta da Lia, que ela está perguntando qual o melhor tipo de colágeno para mulheres a partir de 60 anos. Acho que a doutora acabou de responder, né? O Hyaluronic Exatamente. Skin ou Hyaluronic Verisol, né? Verisol. E a gente tem o Premium também, que Isso o que eu ia Premium falar. ele tem, que o Premium ele também tem na composição, né? O MSM, que acaba sendo outro nutriente que trabalha também nessa harmonização da pele, né? Então, ele tem uma ação anti-inflamatória, principalmente para quem pega bastante sol, né? Se expõe ou à luz visível também, fica muito tempo na frente do computador, né? Então, que tem uma pele mais danificada, o Hyaluronic Premium também vai trazer bastante benefício. Pessoal, o Hyaluronic Premium foi o último lançamento da Sanavita. Tá super fresquinho. Então, ele tem essa composição que a doutora falou, né? O colágeno verisol, o ácido hialurônico e o MSM, além de um mix de vitaminas e minerais que vão ajudar nessa síntese de colágeno, nessa melhora de hidratação de pele, né, doutora? Exatamente. O melhor horário, que tem bastante gente É perguntando isso, para isso que eu tomar ia o perguntar colágeno, agora. na verdade, assim, o ideal mesmo seria tomar uma dose de manhã e uma dose à noite, tá? Mas se for para escolher para tomar um horário, sempre à noite é melhor. Por quê? Porque a gente tem ação do GH, que ele é um hormônio anabólico, ou seja, ele é um hormônio que vai causar anabolismo, vai fazer síntese. Como eu quero sintetizar essas proteínas, então eu tenho a ajuda do hormônio. Eu forneço nutriente e eu tenho um hormônio me ajudando, tá? Vai ajudar no Então, isso é crescimento dessas interessante. células, né, da pele. Exatamente, da pele, né? Mas assim, se você, por exemplo, não tem costume de tomar à noite, qualquer horário que você tome, ele vai ter a sua ação. Mas se for escolher o melhor horário para ter uma melhor ação, seria antes de dormir. Tá. Então, quem não consegue tomar antes de dormir, que esquece, não tem problema, gente. Pode tomar no horário que vocês lembrarem. Porém, o melhor horário com a maior ação é antes de dormir, não é isso? Eu tenho uma E pergunta a aqui. gente usa algumas estratégias, sabe, Shalene? Por exemplo, às vezes a gente não come muita proteína no lanche da manhã e no lanche da tarde, né? Então, a mulher normalmente tem um pouco mais de dificuldade. Então, você pode fazer um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde, uma dose do colágeno junto com uma fruta, por exemplo, tá? Uhum. Que daí já vai fornecer aminoácidos que são importantes para essa síntese. Isso, fantástico. Doutor, eu tenho três perguntas diferentes aqui. Uma perguntando para que serve vitamina D. A gente pode começar por ela. Depois a gente vai para o Beauty Sleep e para articulações, que também está aqui na lista. Tá. Bom, a vitamina D serve para inúmeras funções dentro do nosso organismo, né? Talvez o que a gente possa responder de maneira muito breve é que ela é considerada um pré-hormônio, né? Então, ela tem um direcionamento do nosso corpo de ativação de várias sinalizações, tanto imunológica como anti-inflamatória.
Então, para o cognitivo, para doenças crônicas, tem um efeito protetor, né? Então, a vitamina D, ela precisa estar em níveis satisfatórios, né? Já tem muitos estudos correlacionando os níveis satisfatórios de vitamina D com a diminuição da mortalidade, com a diminuição de doenças autoimunes, com a diminuição de doenças crônicas, né? Como síndrome metabólica, diabetes. Então, ela exerce uma série de funções no nosso organismo. E talvez uma que muita gente ainda tem resistência é no metabolismo ósseo, né? Muita gente Uhum. ainda toma cálcio e não lembra da vitamina D, né? Então a vitamina D ela tem aí inúmeras funções. Eu tenho certeza que todo mundo que precisa suplementar, porque normalmente a gente tem níveis bem baixos de vitamina D. Sim, sim. E a Sanavita tem a vitamina D3, né? Que é a forma ativa da vitamina D. Ainda melhor, né? E ainda é em gominha. E uma A gente tem delícia, essa né? opção. Tem que se Ai, controlar para não imagina. comer mais do que a dose. Com certeza, com certeza. E doutora, falando um pouquinho do Beauty Sleep, a MGM está perguntando se o Beauty Sleep é colágeno. Tá. Não, ele não é colágeno, tá? Ele é um mix de nutrientes que contém triptofano, B6 na composição e magnésio, que são nutrientes importantes para o metabolismo da produção de serotonina, melatonina, para que a gente possa dormir bem, né? Tem silício e tem algumas vitaminas e minerais que vão ajudar a sintetizar o colágeno, a elastina, diminuir o estresse oxidativo enquanto a gente dorme, né? Porque a gente sabe que a beleza, ela só existe quando a gente tem uma boa noite de sono. Porque se a gente acorda depois de uma noite que a gente não dormiu, a gente tem lá olheira, tem inchaço, cansaço, a pele já não fica tão bonita, né? Então, ele tem extratos também naturais, como por exemplo de maracujá, né? Que eles trazem aí um conforto maior, uma sensação de calma, de tranquilidade. E é excelente porque é vegano também. Então, quem tem problema aí com colágeno, você tem uma outra opção, né? Então, é bem interessante. E E também uma dúvida também que as pessoas perguntam é se pode tomar junto com o colágeno, isso né? Eu acho é. que isso é importante. Pode sim, você pode, até porque eles têm composições diferentes, por mais que tenham algumas vitaminas e minerais, mas são dosagens que junto não vai causar nenhuma toxicidade para o organismo, e pelo contrário, vai fazer um efeito bem satisfatório, porque quando a gente dorme, a gente faz aí a síntese do colágeno para depois maturar, né? Então é bem É. importante. E aquela ação do GH que você falou lá atrás também, né? Então, acaba Isso, sendo um complemento, né? Acaba potencializando, né? E, doutora, sim. tem mais uma pergunta aqui, tem algumas perguntas que falam a mesma coisa, que é qual o melhor colágeno para articulações? Tá. O melhor colágeno para articulação é do tipo 2, tá? Ele é um específico para articulação, até porque tem diferença em relação à parte bioquímica, que é o peso molecular, a estrutura desse colágeno, tá? Tanto é que a dosagem necessária é uma dosagem baixa quando a gente compara com o colágeno da pele, né? O colágeno tipo 2 é em miligramas. E o colágeno para pele é em gramas, tá? Mas a gente também tem estudos falando do colágeno hidrolisado melhorando também a articulação, né? Então dá para conciliar dois produtos, por exemplo, o que tem o colágeno tipo 2 mais um skin ou um verisol, por exemplo, tá? Mas para articulação é sempre colágeno do tipo 2. Inclusive, tem o uso do ácido hialurônico também, né? Para articulações, o MSM, para articulações também, né?
Sim, porque eles melhoram a integridade dessa articulação e a lubrificação dela, né? Então a gente vai perdendo com os anos essa lubrificação, que é a síntese realmente dessas substâncias, né? Dessas glicosaminoglicanas, tá? E elas vão deixando a cartilagem mais rígida, por isso que a gente tem vários problemas articulares durante a vida, né? E, obviamente, que pessoas que fazem esporte de alto impacto ou que têm níveis inflamatórios mais altos, né? Que não comem direito, que fumam, que não cuidam da saúde, normalmente tem um grau inflamatório e as articulações vão sendo prejudicadas. Então, esses nutrientes, mais o colágeno tipo 2, ele vai estimular a regeneração dessa atividade da cartilagem, né? Das células que vão produzir a cartilagem e o tecido ósseo também. Entendi. Então aqui a gente pode utilizar um colágeno ou um produto mais completo. A Sanavita tem o Hyaluronic to Joint, que tem a associação de substâncias aí que melhoram a articulação. A gente pode utilizar ele mais um colágeno para pele, né? Perfeito. Daí você já está Dá cuidando para de fazer tudo. tudo. Exato. Doutora, a pergunta da Regina. A Regina está perguntando se o ácido hialurônico incha ou retém líquido. Não, tá? Todo mundo pensa isso, até as pessoas associam, mas o ácido hialurônico, ele tem a função de reter água para o tecido, mas é o tecido cutâneo, tá? Então, ele vai melhorar ali e nós produzimos ou ressintetizamos através da suplementação oral. Esse ácido hialurônico fica lá na matriz extracelular, que é onde tá nossas fibras de colágeno, de elastina, tá? E a água, ela fica entre esse tecido. Quando a gente tem edema, a gente tem um extravasamento desse líquido causado pelo sistema linfático ou pelo sistema sanguíneo, que é uma compressão, uma fragilidade vascular. Inclusive, tem estudos mostrando que o ácido hialurônico melhora essa atividade vascular e a atividade do sistema linfático, melhorando os sintomas de edema, né? Então, assim, que é aquela retenção hídrica, dores nas pernas, que é síndrome das pernas cansadas, né? Então, ele não vai causar edema, ele vai causar hidratação da pele. Ótimo. É porque muita gente confunde, né, o hidratação com o edema, mas isso é só benefícios para nossa pele, para as nossas articulações, né? E outra pergunta aqui é da Ângel. Ela está perguntando qual que é o melhor para flacidez. Tá. Para flacidez, tanto o Verisol quanto o Skin, eles são excelentes. Ou o Hyaluronic Premium, né? Então, quando a gente tem lá, vamos pensar, a gente tem o colágeno Verisol, a gente tem o colágeno Skin, a gente tem o Hyaluronic Premium e a gente tem o Hyaluronic, tanto o Verisol quanto o Skin. Todos esses produtos, eles trazem benefícios para a flacidez, tá? Então, se você tem um grau de flacidez mais acentuado, talvez a união de dois ou de produtos que tenham mais compostos, como o Hyaluronic Premium, como o Hyaluronic Skin ou o Verisol, seja mais adequado do que o colágeno, tá? Porque ele vai ter mais valor agregado, né, em relação a nutrientes. Mas mesmo se a pessoa optar por usar o colágeno, ela vai ter efetividade na flacidez. Talvez demore um pouco mais para se ter um resultado, tá? Tá bom. Então, esse tempo de espera para ver o resultado, doutora, é mais ou menos quanto aí? Isso varia muito de paciente para paciente, né? Você veja, quando eu tenho uma flacidez muito presente, por exemplo, pós-gestação gemelar, aquela flacidez do umbigo triste, né? Ou eu tenho flacidez de orbicular dos olhos, que é a região de pálpebra,
ou orbicular da boca, né? Então, principalmente nas rugas nasogenianas, que são essas regiões, o bigode chinês que a gente chama, Aham. né? Ou Uhum. no contorno, por exemplo, do rosto, tá? Nesse caso, a gente precisa de pelo menos aí 3 meses de uso, ou seja, 90 dias, para a gente começar a sentir realmente uma diferença em relação à tonicidade da pele, tá? Uhum. Mas por experiência e por vários relatos clínicos das minhas pacientes, já nos primeiros 30 dias, elas já percebem essa melhora da pele, entende? Então, Muito ele é bom. muito imediato, Nossa, mas, assim, maravilhoso. tratamento, a gente tem que pensar de 3 a 6 meses, né? E Uhum. depois, obviamente, reavaliar e ver quanto tempo mais a gente precisa da suplementação. É que colágeno tem que suplementar sempre, É, né? tipo Porque a gente vai eternamente. a gente vai envelhecendo, vai perdendo, vai diminuindo a produção, a gente tem que suplementar. Eu, por exemplo, suplemento Tem. todo dia, não tem jeito, né? Não, não tem jeito. Olha, eu tô vendo uma pergunta aqui da Juliana Martins. Ela tá perguntando se pode tomar por muito tempo ou tem que dar uma pausa. Então, assim, já a gente já tá falando sobre isso, a gente já continua aí falando dessa pausa. Não, pode fazer uso contínuo, não tem problema, tá? Então, ali eu vi que passou também uma perguntinha perguntando para quem tem 65 anos, qual que seria o mais indicado. Sabe, que esse fator idade é muito relativo. Porque como hoje tem muitos tratamentos estéticos, tem várias, tanto invasivos quanto não invasivos, quanto minimamente invasivos, as próprias cirurgias plásticas. Então, pessoas que normalmente cuidam da pele, que usam protetor solar, que têm uma alimentação adequada, às vezes com 65 anos elas têm uma pele perfeita. E às vezes você pega uma paciente ali de 30, 35 anos que se expôs muito ao sol, que não tem uma alimentação adequada e que já tem uma flacidez bem aparente. Então, claro que o fator idade é importante, mas é muito mais da qualidade da pele, né? Então, a gente tem algum modo que a gente faz uma análise em relação à pinça, né? Então, quando a gente faz uma inspeção, uma avaliação dessa pele para ver como é que está a quantidade de colágeno, de elastina, a firmeza dessa pele, eu acho que isso é importante, né? Então, se realmente tem a pele muito danificada, que já tem uma flacidez aparente, aí eu com certeza indicaria o Hyaluronic Skin antes de dormir. Eu acho que ele é um super produto, tá? E se a pessoa puder, usa o Hyaluronic Premium de manhã e o Hyaluronic Skin à noite, ou o colágeno Skin, por exemplo, tá? Isso é uma sugestão, tá? Ou, por exemplo, a pessoa tem lá, tá começando a entrar na menopausa, que a gente sabe que é uma época onde a gente fica mais flácida pela diminuição do hormônio, né? Então, já como uma forma de prevenção, se a pessoa usa o colágeno, por exemplo, o Verisol, ela poderia migrar para um Hyaluronic Verisol, porque dela vai ter mais o Verisol, mais o Hyaluronic junto com o Verisol, sabe? Então, assim, tentar evoluir sempre, porque com certeza quanto mais vai passando o tempo, maior a necessidade da reposição desses nutrientes. Com certeza. Tem outra perguntinha aqui que acho que já passou também mais uma, que é se pode tomar junto das refeições ou precisa estar em jejum para tomar o colágeno, como que deve ser o momento da tomada. Tá.
Bom, se eu tomar, ele é hidrolisado, então normalmente ele chega ali no sistema gástrico, no sistema intestinal, ali no intestino e já é absorvido. Então, se eu tomar ele, por exemplo, depois de uma refeição onde eu precise de muita digestão, eu posso atrasar e ele pode interagir com outros nutrientes, né? Então, o melhor mesmo seria usar ele ou com refeições pequenas, principalmente ali frutas, sucos, não teria problema. Evitar só as refeições que tem muito macronutriente, tipo muita proteína, por exemplo, entende? Eu poderia estar fazendo ele separado, assim, não tão junto, tá? Entendi. Então, acho que deu para responder aí para essas pessoas que perguntaram. Outra pergunta que eu estou vendo aqui que já se repetiu é qual que é a dose máxima de colágeno por dia? 1 grama por quilograma de peso. Ou seja, uma pessoa de Olha, 70 quilos poderia usar até 70 gramas ao dia sem problema nenhum. gente, Mas bastante. a dose usual normalmente fica do Verisol de 2,5 a 5 gramas, tá? E do Peptan, né, que é o skin, a gente pode usar também de 5 até 20 gramas, por exemplo, tá? Normalmente 9, 10 gramas são doses boas. Nossa, é bastante que a gente pode usar. Então, gente, quem quiser tomar colágeno não tem problema, né? Deixa eu ver outra pergunta. Se pode fazer uso dos dois produtos, né? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas essa pergunta está se repetindo. Então, a doutora já falou que sim, que pode fazer uso de dois produtos, pode fazer uso do hialurônico com o colágeno, ou com o joint, que é o para articulações, não é isso, doutora? Exatamente. Aham. Eu acho assim, sempre nessa associação de produtos, de nutracêuticos, dos suplementos, eu acho que o ideal sempre é buscar um prescritor. Mas nesse caso aqui, né, 2 ou 3 nutracêuticos ou suplementos que você tome em conjunto não vai sobrecarregar, porque normalmente a dosagem para uma questão de toxicidade é muito alta, né? Então, não tem problema nenhum, pode tomar sim. Inclusive teve uma pergunta que passou aqui que foi sobre a carga renal, né? Se pode afetar aí os rins, essa suplementação de colágeno. Não, tá? E veja, a gente usa 1 grama, né? Para uma sobrecarga renal, teria que usar muita proteína. Agora, para aquelas pessoas que têm doença renal, aí sim tem que avaliar com um nutricionista, com um médico, para fazer o cálculo da ingestão de proteínas, tá? Isso é bem importante. Tá, então tá bom. Vamos lá para outra pergunta. Pele oleosa. Minha pele é oleosa. Essa pergunta é da Edileuza. Minha pele é oleosa. Qual o melhor colágeno para usar? Tá. Na verdade, sim, o colágeno ele vai melhorar a estrutura da pele, né? O próprio ácido hialurônico ele é bem indicado porque ele vai melhorar a hidratação, porque a pele oleosa ela não tem hidratação. Por mais que você pense, nossa, mas é super hidratada porque tem bastante sebo. Não, ela não tem hidratação, por isso que ela é um dos motivos que ela é hipersecreta. A gente não tem uma barreira cutânea adequada. Então, nesse caso, o Hyaluronic Skin ou Hyaluronic Verisol são os mais indicados, tá? E uma pergunta Tá. ali que as pessoas perguntaram. Gente, o Hyaluronic Skin e Hyaluronic Verisol, eles são produtos da Sanavita, tá? Ele tem o ácido hialurônico com o Verisol, com o colágeno Verisol, ou o ácido hialurônico com o Pepta, né? Que é o colágeno hidrolisado. Uhum. Então, são 2 produtos diferentes. O Verisol sempre vem em sachêzinho e o Skin, que é o Pepta, ele sempre vem para você diluir, vem na lata, tá?
E ainda tem o colágeno verisol, sem o hialurônico, né? Sem o ácido hialurônico. Isso, É porque tem muito produto para vários momentos da vida, né? exatamente. E, doutora, passou também uma pergunta onde a pessoa quer saber se tem alguma contraindicação tomar colágeno. Tá. Contraindicação de saúde normalmente só são em situações de patologias mesmo, que tem que ter um respaldo médico ou nutricional, tá? E a única situação onde normalmente o colágeno, não que ele vá fazer mal, mas que ele pode interagir, é no pós-operatório de cirurgia plástica. A gente tem um dia para voltar a tomar colágeno. Porque se eu tomar logo após a cirurgia, eu posso causar fibrose, cicatriz hipertrófica, queloide, por exemplo, entende? Então, normalmente, eu interrompo o uso mais ou menos uns 15 dias, é muito discutido em relação a essa data, antes da cirurgia, e volto mais ou menos 21 a 30 dias depois da cirurgia a fazer o uso do colágeno. Só nessas grandes cirurgias, né? Exatamente. Se for cirurgia pequena, de dente, de mucosa, aí não tem necessidade. Perfeito. E aqui tem uma pessoa, a Ana Cláudia, ela tem 49 anos e ela já está na menopausa. Ela está dizendo que tem muita celulite e tem um problema na patela também. Qual que seria a indicação, a melhor indicação para ela? Tá. Bom, então, nessa questão da menopausa, normalmente a celulite, ela é uma celulite mais flácida, tá? A gente tem tanto o Menoprevin, que é um produto excelente para menopausa, né? Então, ele tem aí as isoflavonas da soja, que podem fazer essa melhora da atividade estrogênica que falta durante esse período, né? A própria marca peruana, que tem melhora na disposição, vasodilatadora, tá? Junto com o joint, né? Então, que tem o colágeno tipo 2, pensando nessa fragilidade que ela tem, né? E ainda poderia usar mais um colágeno, né? Poderia usar, por exemplo, um colágeno verisol. Então, seriam 3 produtos aí super legais e que ela melhoraria bastante. Muito bom, respondido aí. Outra dúvida que eu vejo bastante em todas as nossas lives é qual a idade que deve iniciar o uso do colágeno, né? A gente já falou um pouquinho, mas a gente Vamos lá. já sabe que a gente vai perdendo esse colágeno. Então, quando que deve Com iniciar? certeza, a partir dos 30, com certeza, tá? Mas, por exemplo, eu vou te falar Menoprevin, isso mesmo. Tem umas situações bem específicas. Eu atendi, por exemplo, várias gestantes adolescentes, né? E a gente sabe que, às vezes, durante o processo gestacional, o que a gente mais tem medo é das estrias, que é o rompimento dessas fibras, né? Então, eu já prescrevi para meninas de 15, 17, 18 anos, grávidas, para melhorar a estrutura de pele e prevenir estria, por exemplo. Ou no pós gestacional para melhorar a flacidez do abdômen, sabe? Então não existe uma idade. Ou, por exemplo, em meninas que passam pelo estirão da puberdade para não ficar com estria, meninos também, sabe? Então que eles têm aquele Nossa. estirão que normalmente faz aquela estria na região das costas. Uhum. Que são aquelas estrias Uhum. bem de crescimento, ou interno do joelho também é bem comum, sabe? Então, não existe uma idade. Eu já dei colágeno para recém-nascido para melhorar disfagia, para melhorar refluxo esofagiano de crianças pequenas. Nossa. Então,
Obviamente que é uma prescrição, né? Principalmente para criança, tem que estar acompanhando tem que estar acompanhado por um profissional. Mas assim, não existe uma idade mínima, tá? Mas pensando em qualidade de pele, a gente começa a envelhecer a partir dos 25, então já daria para começar a tomar. Então, gente, se vocês estão vendo alguma ruguinha aparecendo, né? Já pode começar a tomar. E, Lu, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem importante, que a gente ainda não falou, que é para queda de cabelo. Se para cabelo, para fortalecimento, para queda de cabelo, e para unha também, que eu vi uma pessoa perguntando para fortalecimento de unha, se o colágeno vai ter um efeito aí. Sim, ele ajuda muito, porque ele já vai fazer a queratinização, tá? Então, fazer realmente a produção de queratina, tanto no fio do cabelo quanto na unha. E a gente tem um produto específico com colágeno para unha e cabelos, que é o Forci. Né? Então, ele já tem um composto de vitaminas e minerais, e com o colágeno, com o peptan, que vai ajudar a melhorar tanto a queda de cabelo quanto o fortalecimento das unhas. Então, tem colágeno para tudo, né? Sim. Tem que ver o que cada Acho um que muito precisa. mais essas derivações de produtos é muito relacionado com a composição, né? O que compõe junto com o colágeno. Por isso que tem tantas variações, né? Então a gente tem o Seluctive, a gente tem o Forci, a gente tem então que a maioria tem colágeno, mas ele tem outros nutrientes que vão ajudar em cada situação, né? Aí depende da situação que a pessoa quer tratar, né? Bacana, doutora, a gente Exatamente. está chegando agora em 40 minutos, então acho que dá tempo de mais uma perguntinha aí. Vamos ver aqui. Deixa eu olhar. Você está vendo alguma aí? A gente já falou de artrose, tem uma pessoa perguntando sobre artrose, a gente já falou. Artrose é a mesma coisa do que degeneração articular, né? Então pode sim usar o colágeno tipo 2. Que é a mesma pessoa que falou lá da patela, né? Que tinha problema na patela. Pode usar o tipo 2 e o hyaluronic to joint também, né? E temos também aqui uma pessoa que já no primeiro mês utilizou o colágeno e melhorou a unha, fortaleceu muito. Que bacana. É a Eridan. Bacana, Eridan. E O deixa eu ver mais Forci, uma. como é que se escreve? Forcce, é isso? CEE. Forci, CEE. com dois S no Isso. final. Eu acho, doutora, que a gente pode fechar a nossa live hoje falando mais uma vez da diferença do colágeno skin para o colágeno Verisol, que eu vi que muita gente entrou depois e veio muita pergunta relacionada a isso. Por isso que a gente já começou com essa pergunta, né? Porque é bem Sim. recorrente. Então, o Verisol, ele tem 3 aminoácidos, que é a prolina, glicina e hidroxiprolina, tá? Ele é super importante, né, para manutenção do tecido, e ele tem um direcionamento para a pele por ter maior quantidade desses 3 aminoácidos. Já o peptan, que é o nosso colágeno hidrolisado, os dois são hidrolisados, mas a gente, né, faz essa diferenciação. Ele tem, além desses três aminoácidos, outros aminoácidos também no seu aminograma, na sua composição, que também direcionam para a pele, mas também direcionam para outros tecidos, como, por exemplo, os outros tecidos conjuntivos, articulação, osso, tá? Então, nesse caso aqui, o Verisol, ele, por ter inclusive um peso molecular um pouquinho menor, ele tem uma ação mais imediata quando a gente pensa em resposta ao tratamento, né? E o Peptan, ele demora um pouquinho mais. Mas os dois produtos são excelentes, tá? E tanto optando por um ou optando por outro, tanto para flacidez de pele, né, principalmente, vão estar aí com super produtos e tenho certeza que
em menos de 30 dias já vão começar a ver o resultado. Que bacana, experiência própria, né, com os pacientes, né, doutora? Sim, sim. Ah, muito bom. Eu acho que, pessoal, deu para responder bastante coisa hoje. Acho que vocês ficaram bem encantados aí com todas as respostas. Doutora, muito obrigada. Foi super esclarecedor. Deu para entender tudo, né? Que E a bom. gente volta aí numa próxima live. A gente vai trazer outro tema interessante para todos vocês. E fiquem super à vontade para entrar no nosso site, para mandar directs, caso tenha alguma dúvida que não tenha sido respondida, tá bom? Que joia, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Que bom que vocês gostaram. E qualquer dúvida, mandem lá para a Sanavita que a gente vai estar respondendo vocês. Obrigada, doutora Luísa. Obrigada, pessoal, por Tchau, assistir. tchau. Tchau, Boa tchau. Um noite. beijo. Boa noite.